Não, tá Não, começando tá a bom. gravar. Ok, bom dia a todos. Já está gravando. Bom dia. Eu gostaria de agradecer aí o Manuel aí pela palestra de hoje, a segunda aula aí do curso de 2021. Remembering that if you prefer to see this class in English, it is recorded from last year. It's also in the same channel. Okay, so feel free to watch in English, and also feel free to make questions anytime for Manuel in English or Portuguese. Manuel, muito obrigado. A palavra é sua. Tá bom. Denis, você costuma fazer algum intervalo nestas aulas online também? Sim, pode fazer um intervalo. Se fizer, eu paro de gravar e gravo a segunda parte depois, tá bom? Tudo bem, prontos. Até já. Bom dia, pessoal. Qualquer dúvida podem perguntar durante a apresentação ou no final, como preferirem. Então, o tema desta apresentação é a caracterização e modelagem de incertezas. Depois, nas aulas posteriores, provavelmente vocês vão falar das etapas mais de simulação de reservatórios. Então, a principal importância da etapa de caracterização é construir um modelo para as etapas de simulação de reservatórios, seja para análise de risco, otimização de estratégia de produção, ajuste de histórico. Sendo assim, o objeto de estudo que vai ser apresentado aqui é... Manuel, está aparecendo uma barrinha aí em frente às suas figuras. Acho que só para avisar. Beleza. Isto? Isso mesmo, obrigado. Ok, obrigado. Então, sendo assim, o objeto de estudo desta apresentação é como a gente vai popular o nosso modelo das propriedades de porosidade, permeabilidade no nosso reservatório, como a gente vai carregar este modelo para a simulação de reservatórios, porque vai haver várias etapas, não é só apenas construir um modelo, mas tem que ser um modelo que também tenha um tempo computacional aceitável para a gente usar em simulação de reservatórios, porque em simulação numérica nós precisamos de um modelo que não seja pesado em termos computacional, dado que para as etapas que serão abordadas nas próximas aulas, vocês vão verificar que nós trabalhamos normalmente com centenas de modelos e por isso nós precisamos de um modelo que seja rápido. Então, sendo assim, os tópicos desta apresentação eu vou falar sobre a aquisição de dados para construir um modelo. Não é uma etapa que... A etapa da aquisição de dados normalmente está mais relacionada aos grupos de geologia, de caracterização, mas é algo que eu vou abordar de uma forma simplificada. Depois temos a etapa de modelagem geológica, a etapa de transferência de escala. Depois nós temos o nosso modelo geológico, normalmente ele é trabalhado numa malha bem refinada, que é bem difícil usar ela em simulação de reservatórios devido ao elevado tempo computacional. Então nós precisamos transferir de escala estes dados para uma malha mais leve, com um bloco mais grosseiro. Depois vou falar da etapa de simulação de fluxo, de uma forma mais breve, pois isto vai ser abordado nas próximas aulas, e modelagem de incertezas. Então, nós, como talvez vocês sabem, vão reparar que vocês estão entrando no grupo, não é? Existe um grande foco em reservatórios carbonáticos atualmente, não só principalmente devido aos reservatórios do pré-sal do Brasil, não é? E como vocês sabem, estes reservatórios eles têm muito mais desafios no que respeita em comparação a reservatórios siliciclásticos, principalmente porque são reservatórios que são bem propensos à diagênese, têm uma porosidade dupla, secundária, por assim dizer, que normalmente está associada à presença de fraturas, à presença de cascos, e devido a isso existem bastantes desafios em como caracterizar este tipo de reservatórios, como eu vou mostrar para vocês, seja em termos de caracterização, ou seja, de modelagem. Depois seguem uma abordagem que não é convencional, como é feita nos siliciclásticos, e também em termos de simulação numérica de reservatórios, dado que em simulação numérica normalmente não é abordada, não é sempre usado o modelo de porosidade simples, como eu vou falar para vocês posteriormente. Aqui temos nesta figura algumas diferenças, então, entre os reservatórios siliciclásticos e carbonáticos, fazem com que os carbonáticos sejam mais desafiantes, por assim dizer, não é? Então, 60% das reservas de petróleo são em carbonatos, não é, atualmente.
eles são caracterizados por um complexo sistema poroso, tal como eu falei. É importante ter um modelo diagenético para construir estes reservatórios, dado que ele tem grande influência na propulação de fluidos internamente. Existe a grande propensão de fraturas também neste tipo de reservatórios. Existe também a necessidade de usar dados de afloramento para estudar este tipo de reservatórios. A resolução da sísmica também é um desafio, dado que normalmente a sísmica, os carbonatos, eles têm heterogeneidades de pequena escala que são dificilmente capturados pela sísmica. Outro tipo de desafio também é em relação aos diferente injeção de fluidos que é aplicada nos carbonatos. Normalmente são abordadas diferentes injeções para este tipo de reservatórios que não é abordada em siliciclásticos, principalmente para recuperação secundária, e também modelos numéricos. Normalmente nós não usamos, não é usado apenas o modelo de porosidade simples, tal como eu vou falar posteriormente, e sim, muitas vezes é usado o modelo de dupla porosidade ou dupla permeabilidade, por assim dizer. Um dos desafios, então, é como combinar dados de diferentes escalas. Ou seja, nós aqui temos uma imagem temos uma imagem onde temos a microescala, que é a escala de laboratório, macroescala, a escala de plug, mega escala, que já seria uma escala de perfil, e larga escala já seria uma escala de resolução sísmica. Então, um dos grandes desafios é como combinar todos estes dados. Claro que este desafio ele é um desafio que existe em reservatório siliciclástico, mas também existe, mas é principalmente desafiante em reservatório carbonático. Então, um dos primeiros passos é a aquisição de dados, não é? Em reservatório carbonático. Este dado ele pode vir de dado de modelo conceitual. É importante ter um modelo conceitual. Isto não é só apenas para o reservatório carbonático, mas para todos os reservatórios. No caso da carbonato, temos então a parte do fraturamento, onde é necessário ter dado um dado médio de abertura. Claro que estes dados aqui, existe sempre muita incerteza nestes dados. Dado de densidade, orientação, o dado de perfil de poço, que é bastante importante, de core. Então, aqui estão apenas alguns exemplos dos dados que são usados como parâmetros de entrada para a construção do modelo. Aqui é uma descrição do que eu falei, do dado de core, de dado sísmica, dado estrutural, modelo de posicional, modelo diagenético. Então, um dos dados importantes, aqui, para qualquer tipo de reservatório, que tem alguns exemplos do dado gamma-ray, por exemplo, nós usamos então para a caracterização dos reservatórios. Quando o gamma-ray, por exemplo, é mais alto, normalmente temos maior quantidade de matéria orgânica associada, normalmente associado ao shale, não é? Quando temos valores mais baixos, está associado a areias limpas. O perfil da densidade, quanto maior é a densidade, menor é a porosidade do nosso reservatório. A resistividade, que é outro perfil de poço que é importante, principalmente para definir onde temos a presença de água e onde temos a presença de óleo, não é? Quando nós temos alta resistividade, normalmente associada à presença de hidrocarbonetos. Boas areias, quando temos baixa resistitividade, está associado então a não reservatório. E à presença de água, temos também o perfil do sónico, não é? Que mede o tempo de transição de uma onda emitida. Quanto maior é este tempo de transição, normalmente menor é a porosidade. Então, estão apenas alguns exemplos de dado de poço. Dentro do grupo Unicim, normalmente não trabalhamos muito dentro desta área de caracterização de poço. É mais feito nos departamentos de geologia, mas normalmente nós já trabalhamos com este dado aqui fornecido. Mas acaba por ser uma etapa importante sempre para a construção do modelo, e estou aqui apresentando apenas de forma resumida. Tá? Outro dado importante é o dado de sísmica, principalmente para a construção do modelo estrutural. Então, ele mede a diferença de tempo de uma onda emitida, não é? Que neste caso aqui está usando como exemplo um barco, não é? Seria offshore. Ele mede a diferença de transição que existe nesta onda emitida pelo barco, e através dessa diferença de onda e
é possível ter uma ideia do que acontece lá embaixo do reservatório, pois a diferença de tempo da chegada desta onda, ela é função da densidade das nossas rochas que estão lá embaixo, e com isso é possível caracterizar de uma forma mais grosseira o nosso reservatório. Agora vou falar um pouco de todas as etapas da modelagem geológica. Aqui, esta imagem que eu tenho aqui, ela é do Petrel, tá? Que é o software que nós usamos para as etapas de modelagem. Então, como vocês podem ver aqui, temos os dados de entrada, estratigrafia, geofísica, modelo estrutural, a modelagem corner point, a modelagem de propriedades, o upscaling, modelagem de fraturas e a parte de simulação. A parte de simulação nós não usamos o Petrel, é feito tudo no Emacs, não é? Dentro do grupo Nissin, ou eventualmente no Eclipse. Mas é mais para vocês terem uma ideia, esta imagem de como é que é apresentado o fluxo no Petrel. E este é o fluxo que é basicamente de todos os softwares de modelagem, tá? Eu vou tentar falar de forma, claro, resumida, dado o tempo da aula, de cada uma destas das etapas até chegar à etapa de simulação, tá bom? Então aqui do lado direito tenho uma forma mais detalhada, todas as etapas, a etapa de construir os horizontes do reservatório, fazer as zonas, fazer a transferência de escala do dado poço, que eu já vou falar, modelagem das faces, depois população dessas faces, depois temos a parte de upscaling e toda a parte de construção do modelo de simulação em si. Então, a primeira etapa, uma etapa importante no observatório, é construir um modelo estratigráfico. Tá? A modelagem estratigráfica é uma modelagem grosseira, que normalmente está associada bem conectada ao modelo de posicional do nosso observatório, e normalmente cada unidade estratigráfica, por assim dizer, ele está associado ou pode ser alguma litologia específica que ocorre mais naquela região, ou à parte cronológica de posicional desta região do reservatório, mas ela é uma etapa importante quando nós construímos o reservatório, porque o modelo, todas estas regiões, estas regiões que vocês podem ver na imagem, se nós erramos nesta etapa de modelagem estratigráfica, muitas vezes temos que voltar a reconstruir o modelo. Então ela é uma etapa inicial que é importante, porque, por exemplo, se nós tivermos fraturas entre o horizonte 2 e o horizonte 3, como aqui vem nesta imagem, e nós esquecermos de detalhar, de fazer uma unidade estratigráfica nesta região, mais tarde temos que voltar a esta etapa, porque o Petrel, os softwares de modelagem já não têm essa habilidade de editar um modelo, por assim dizer, tá? Então é muito importante esta parte da modelagem estratigráfica, pois ela é importante para detalhar o que nós vamos, de forma grosseira, depois preencher entre cada unidade do nosso reservatório, tá? Depois aqui temos a etapa de modelagem estrutural, usando o dado de sísmica, não é? Normalmente o dado sísmico ele é importante para o modelo estrutural, principalmente porque ele consegue captar estas transições seja de topo, base do reservatório, e a fronteira do reservatório, por assim dizer. Depois, internamente, a sísmica também tem resolução para captar, muitas vezes, a transição entre litologias, contudo, a resolução será sempre um pouco mais baixa, no que respeita, por exemplo, a captar, se tivermos na escala de 2 metros, 1 metro, 3 metros, é bem difícil captar essa transição. Aqui é mais um exemplo, daqui é um exemplo de um afloramento, não é? Onde temos aqui a presença de 2 falhas, não é? Como exemplo, que é importante esta etapa de modelagem de falhas, tá? Aqui temos um exemplo no Petrel de como é que seria estes dados de entrada das falhas e depois como é que é o dado resultante. Aqui eu já vos estou a mostrar mais ou menos como é que é toda a etapa de construção do grid no Petrel, por assim dizer. Então temos o dado de poço, temos o dado da sísmica e agora eu vou tentar juntar os dois para construir um modelo reservatório. Este dado de falha ele vem principalmente da sísmica, não é? Então, temos aqui a etapa então, de falhas, ou seja, que eu vos estou a mostrar, ou seja, a etapa de falhas, depois temos a parte de horizontes, também vem um dado que vem da sísmica e de poço,
Este dado, muitas vezes, ele vem da sísmica, mas depois ele é confrontado com o dado de poço, porque o dado de poço ele acaba por ser mais confiável, porque era uma resolução mais alta, certo? Então, normalmente, este dado da sísmica é confrontado com o dado de poço e depois, então, são construídos os horizontes. E aqui eu estou-vos a mostrar como é que é toda a etapa de arcabouço estrutural, né? Depois temos uma etapa importante, que é o upscaling do dado de poço. Porque o dado de poço, ele é um dado que vem em 2D, não é? Ele é um dado que vem de 20 em 20 centímetros, normalmente, o dado de perfil, seja do dado de sónico, o dado de densidade, ele vem de 20 em 20 centímetros ou de 30 em 30. Só que este dado, ele não está... ele precisa ser feita uma transferência de escala dele para para 3D. Porque nós, na parte de modelagem, nós vamos usar um modelo tridimensional, não é? E este dado de poço vem em 2D, então por isso é necessário fazer um upscaling para um bloco, para o tamanho do bloco que nós vamos usar na modelagem geológica, de forma a poder usar este dado de poço na modelagem, na interpolação. Esta é a razão que nós precisamos fazer a transferência de escala de dado de poço, é principalmente para a etapa de modelagem que eu vou falar agora, das diferentes técnicas. Então, no que respeita à parte da modelagem, a primeira modelagem que normalmente é feita quando nós já fazemos a transferência de escala do dado de poço, carregamos todo o nosso arcabouço geológico, seja o topo, a base, as falhas, é a modelagem das faces, não é? Eu mostro aqui um exemplo. Então, lá atrás nós temos os dados de poço upscalado, feita a transferência de escala para o grid, e aqui temos um exemplo, então, de um modelo de faces. Para isso, nós temos dois tipos de técnicas de transferência de escala para as faces. Temos a estocástica, que gera modelos equiprováveis. O que é que isto significa? Ele gera modelos que têm uma equiprobabilidade de ocorrência, usando os mesmos dados de input, e ele é muito importante porque, principalmente para as etapas posteriores de simulação, seja de ajuste, análise de risco, otimização de estratégia de produção, porque nós sempre trabalhamos com incertezas. Então, ele gera modelos estocásticos com base na incerteza que nós temos nos nossos dados de entrada e na nossa incerteza também que nós temos no que acontece entre estes dados de entrada, ou seja, o que acontece entre os dados de perfil de poço que nós não temos conhecimento. Então, nós temos dois tipos, então, de modelagem estocástica. Temos a modelagem de objetos, que ela é importante para, por exemplo, modelar canais de uma forma isolada, nosso reservatório, como, por exemplo, em reservatórios turbidíticos, que é comum acontecerem estes canais. Temos, então, a mais comum simulação sequencial gaussiana, que eu já vou abordar. Temos a simulação gaussiana truncada também, que ela é importante para, principalmente, reservatórios carbonáticos, pois é possível modelar ambientes deposicionais característicos de carbonatos. E depois temos um modelo determinístico, que é pouco útil para o desenvolvimento dos campos. Eu já vou mostrar porquê. Aqui nós temos uma comparação entre duas imagens. Do lado esquerdo temos uma imagem que seria uma imagem característica de um modelo estocástico, ou seja, quando nós usamos uma simulação gaussiana, do lado esquerdo nós temos um exemplo de como é que é essa imagem resultante, como é que ela fica, e do lado direito temos uma imagem que seria da krigagem. Aquilo que nós vemos do lado esquerdo é que a imagem do lado esquerdo ela tem muito mais similaridade com o que acontece com a geologia, porque nós vemos que não existem transições definidas. A geologia ela não é perfeita como é na imagem do lado direito. Além disso, a imagem do lado esquerdo, a estocástica, ela é sob incertezas, ou seja, quando nós geramos, se eu gerar outra imagem estocástica de faces, neste caso que é o exemplo, ele não vai gerar a mesma imagem, ela vai gerar uma imagem que tem equiprobabilidade de ocorrência, tal como esta aqui, em relação a esta. Então, do lado direito, nós temos uma imagem que acaba por ser uma krigagem. Quando nós aplicamos a krigagem no nosso reservatório, ele não dá múltiplas resoluções, ela vai ser sempre o mesmo output. Porquê? Porque ele dá uma média do que é esperado em relação aos nossos dados de input. Então, ora isto acaba por ser uma imagem que não é em nada útil
para as nossas etapas de desenvolvimento, porque nós vamos trabalhar sobre incertezas, tá? Aqui nós temos outro exemplo, comparação de modelos estocásticos com o modelo de krigagem. Vocês podem ver em cima, eu tenho um modelo, vou só pôr aqui o ponteiro, ponteiro laser. Aqui nós temos então a porosidade krigada em cima, nós temos aqui os poços e aquilo que nós podemos verificar é que nós temos depois aqui, então, um modelo estocástico 1 e um modelo estocástico 2, usando os mesmos dados de input, tá? Usando os mesmos dados, o mesmo dado de poço. Aquilo que vocês podem ver é que na imagem, na realização 1 e 2, elas são diferentes entre elas, mas na posição do poço elas são iguais. E aquilo que podemos verificar é que tem uma maior variabilidade na imagem estocástica na região fora do poço. Aquilo que nós já não vemos no modelo krigado. Então, ele não consegue embutir esta incerteza que existe fora, mais longe da localização dos poços. Então, tal como eu falei, por isso é que é importante. Então, longe da localização dos poços, vocês podem ver que há uma grande diferença entre as simulações estocásticas, não é? Porque nós não temos informação e na krigada temos uma baixa variabilidade. Depois temos a modelagem petrofísica, que é a população da porosidade e da permeabilidade dentro das faces, tá? Nessa grossa também. Nós temos dois métodos, então, temos o método estocástico e temos o método determinístico, tal como no modelo das faces. Temos as técnicas também de simulação sequencial gaussiânica. Temos também uma técnica que é chamada de simulação gaussiana aleatória, que é útil para, principalmente quando nós usamos uma propriedade secundária. Ela dá um resultado bastante similar, mas ela é mais rápida. Então, por isso é que quando usamos uma propriedade secundária, ela acaba por ser melhor. Mas o resultado é bastante similar. O que é que quer dizer com propriedade secundária? Por exemplo, quando nós modelamos a permeabilidade do nosso reservatório, normalmente nós usamos a porosidade como variável secundária, porque elas são dependentes, tá? Então, isto é um exemplo. Aqui temos uma imagem que mostra mais ou menos como é que funciona a simulação gaussiana sequencial. Então, o que acontece é, nós temos, imaginando isto, cada poço do nosso reservatório, ele vai ter uma distribuição gaussiana. Que nós não vemos, tá? Nós não vemos essa distribuição como ela está dentro do nosso relatório, mas ela existe para efeitos de cálculo do valor que vai ser simulado dentro de cada bloco. Esse valor vai ser dependente dos nossos dados de entrada, do dado de poço, da variabilidade, dos dados de variograma que a gente vai entrar, e depois ela se chama gaussiana por isso, não é? Porque cada bloco tem uma probabilidade de valores que podem ocorrer dentro dele que segue uma distribuição gaussiana. Essa distribuição, então, vai depender desses estados de entrada. Isso se chama sequencial. Porquê? Porque os valores calculados, eles seguem uma sequência sempre que é em função do valor anteriormente calculado, tá? Tal como é mostrado aqui. Então, de x4, depois é calculado, para calcular aqui o valor no x5, é usado o valor do x4, no valor do x6 aqui é usado o valor do x5 e por aí vai, tá? Aqui temos seriam uns poços aqui no x2, x1, x3 e então cada bloco vai ter uma probabilidade de ocorrência de valores que segue esta distribuição. No caso da krigagem, ele dá sempre o valor médio desta distribuição. Por isso é que quando nós fazemos uma krigagem, se nós usarmos os mesmos dados de entrada e fizermos uma krigagem várias vezes no nosso reservatório, a resposta é sempre igual. Porquê? Porque ele pega o valor médio desta distribuição gaussiana. Tá? No caso da estocástica, não. Ele vai sempre pegar um valor algures desta distribuição e por isso que nunca dá a mesma realização. Tá? Agora eu vou falar mais especificamente dos desafios que nós temos em carbonatos, respeitantes principalmente às heterogeneidades que nós temos em diversas escalas. Então aqui nós temos uma imagem bem conceitual dos tipos de heterogeneidades que nós podíamos ter dentro
dentro de um carbonato, por assim dizer. Então podemos ter vugs, microporos, fraturas com uma grande densidade, não é? Aqui já seria também um bocado de um reservatório bastante laminado, por assim dizer, não é? Com bastante estratificado também. Então, isto são exemplos aqui de algumas imagens que nós temos do que pode acontecer dentro de um único reservatório carbonático, por assim dizer, não é? Então, é bastante desafiante como é que a gente vai levar isto para a simulação numérica. Outro desafio é como modelar estas fraturas que existem no nosso reservatório, que eu já vou falar sobre isso, qual é a técnica que é usada para modelar essas fraturas. Outro desafio, então, é respeitante como popular, então, a porosidade e a permeabilidade equivalente dessas fraturas, dos bugs, dos nossos castos em modelagem e depois levar para a simulação numérica. Então, aqui eu mostro mais ou menos um dos desafios que existe em carbonato, então, é a modelagem da fratura. Porque ela não segue a modelagem convencional que eu falei anteriormente da simulação gaussiana. Para isso, para simular o sistema de fraturas em reservatórios carbonáticos, é usado o DFN, o Discrete Fracture Network, desde 1988. Eu agora vou abordar o que é que consiste este DFN. Então, este DFN ele é um modelo que ele não é vinculado ao bloco 3D, ou seja, a nossa malha do grid. Então, ele é por isso que se chama de objeto discreto, mas depois desse objeto discreto, ele é feita a transferência de escala para propriedades equivalentes do grid, que eu vou falar posteriormente, tá? Então, ele começa como um objeto discreto, mas depois nós temos que transferir ele para a nossa malha que nós estamos usando, para depois poder usar ele na simulação numérica, tá? Para construir este DFN, é usado um modelo de intensidade de fraturas como parâmetro de input, é inserido a dimensão de fratura, a inclinação destas fraturas, o valor da abertura, e existem muitas outras variáveis se vocês forem trabalhar com isto na simulação numérica, tá? Estão apenas alguns exemplos. Então, aqui eu vos mostro um exemplo de uma modelagem feita em características de carbonatos usando só o DFN, tá? Então, nós aqui temos umas fraturas subsísmicas, aqui azul. Reparem que isto aqui é feito um zoom, aqui é 500 metros por 500, depois eu mostro aqui um zoom do que está aqui dentro e eu mostro aqui uns bugs simulados a vermelho, tá? Então, tudo isto é modelado com o DFN, é para vocês terem uma ideia da capacidade de resolução em que podemos usar este DFN e para o que podemos usar, não é? Então, nós temos aqui fraturas subsísmicas, depois temos fraturas difusas de pequena escala, que seriam estas fraturas a verde, por assim dizer. Temos os bugs aqui a vermelho e depois teríamos a matriz, que não é apresentada aqui, que seria todo o background, por assim dizer, não é? Então, isto é para vocês terem uma ideia de aqui tudo o que eu estou mostrando é usando o DFN. Claro que quando eu fizer o upscaling deste DFN para um bloco equivalente da nossa malha, que eu vou mostrar, perde-se muita informação, tá? Pois nós acabamos por não conseguir ter uma resolução que eu tenho, por exemplo, aqui de 1 metro, não é? Então, classificação de reservatórios fraturados. Nós temos 4 tipos de reservatórios fraturados. Temos o tipo 1, onde as fraturas elas providenciam a porosidade e a permeabilidade do reservatório. Temos o tipo 2, onde elas assistem principalmente na permeabilidade. É muito comum este tipo de reservatório. O tipo 2 é o mais comum, por assim dizer, não é? Então, ou seja, as fraturas elas não assistem na porosidade do reservatório, mas principalmente na permeabilidade. Ou seja, a matriz é que acrescenta no volume poroso do reservatório, não é? E normalmente a matriz também tem uma baixa permeabilidade.
Depois temos o tipo 3, que até é comum em alguns casos do reservatório do pré-sal, ou seja, nós temos um reservatório que já tem uma matriz permeável e nós temos ainda as fraturas assistindo nesta permeabilidade do nosso reservatório, tá? Então isto é até o tipo 3, é comum no caso do pré-sal, tá? E o tipo 4, ou seja, as fraturas elas acabam por criar apenas anisotropias, tá? Não tem qualquer impacto na qualidade do reservatório. Agora eu vou falar de parâmetros de controlo que podem ser usados para controlar a distribuição das fraturas. Tá? Estes são parâmetros, o tamanho do grão, a porosidade da matriz, a espessura do nosso layer, a posição estrutural, são tudo parâmetros indiretos, por assim dizer, que ajudam a ter uma ideia se aquela região do reservatório terá mais ou menos intensidade, uma maior ou menor intensidade de fraturas. Tá? Então aqui nós temos um exemplo, onde nós vemos, por exemplo, aqui que, por exemplo, normalmente quando nós temos um reservatório, quanto menor a porosidade da matriz, normalmente está associada a uma intensidade de fratura mais alta. Quanto maior a espessura do layer, normalmente temos um maior espaçamento de fraturas, ou seja, uma menor intensidade de fraturamento. A composição do grão do nosso reservatório também é importante, tá? Ou seja, aqui temos um exemplo, não é? Quanto mais grosseiro o reservatório, no caso de, por exemplo, carbonato aqui, quanto mais grosseiro o grão do reservatório da nossa rocha, menor a intensidade de fratura. Então, estes são parâmetros indiretos que acabam por ser usados, além daqueles que eu falei do tamanho da fratura, da intensidade de fratura, são parâmetros indiretos que ajudam a criar tendências da nossa distribuição de fraturas no nosso reservatório. Então, até agora eu abordei a modelagem das propriedades estáticas, ou seja, abordei a construção do modelo estrutural, a transferência de escala do dado de poço, a modelagem das faces, a modelagem petrofísica, abordei também a modelagem de objetos, ou seja, de fraturas, vegas, castes, quais são as variáveis de entrada e as variáveis de controle. Claro que eu abordei bem de uma forma resumida, tá? Mas vocês acaba por ser útil, vocês conseguem pegar os tópicos e detalhar mais caso forem trabalhar nestes tópicos, tá? Então, tudo o que eu abordei até agora foi respeitante à alta resolução do modelo, tá? Que seria a malha da geologia. Ou seja, um modelo bem refinado. Este modelo da malha da geologia, seja aquele modelo que nós usamos para aplicar a simulação gaussiana, como também na parte do DFM, ele está associado a uma alta resolução, ou seja, um modelo com um bloco de pequena dimensão, e normalmente estes modelos eles têm um largo número de blocos. Isto torna inviável usar, o que faz com que este modelo fique inviável usar em simulação, porque tal como eu falei, e vocês vão falar isso nas próximas aulas, as etapas de ajuste de histórico, de análise de risco, otimização de estratégia de produção, é necessário usar centenas de modelos nesta etapa, e por isso é inviável usar então um modelo tão refinado. Para isso nós temos então a etapa de upscaling, que seria de transferência de escala, em que nós vamos aplicar médias nestas propriedades de pequena escala e achar a propriedade equivalente num bloco grosseiro. Ou seja, quando nós estamos a falar destes modelos refinados, que eu falei até agora, muitas vezes nós até conseguimos simular eles para usar como referência em simulação, mas normalmente eles chegam a demorar dias às vezes para rodar, tá? Ao contrário de um bloco ao contrário de um modelo de simulação, que o razoável é demorar 20 minutos, 30 minutos. Então é muito mais viável trabalhar dentro desta resolução. Dentro das técnicas de transferência de escala, vou abordar aqui algumas técnicas, não é? A porosidade é sempre usada, a média aritmética, não é? Net gross também, não é? Net gross que mede
a espessura de areia limpa dentro do reservatório, não é? Depois, a permeabilidade, no caso de reservatórios siliciclásticos, é usado muito a média geométrica ou a média harmónica, contudo, nos casos de carbonatos, dado que nós temos transições muito grandes na permeabilidade, principalmente na vertical, nós podemos ter uma camada que tem alta permeabilidade e uma de baixa permeabilidade num espaço de 2, 3 metros, é muito útil então usar métodos numéricos. Estes métodos aqui eles fazem uma simulação interna, uma simulação de fluxo interna, para capturar estas transições, tá? Que nós temos principalmente em carbonatos. Ele é um método mais demorado, mas acaba por ser o método tradicional que normalmente nós usamos. Aqui eu tenho um fluxo de trabalho que normalmente é usado em reservatórios carbonáticos. Como é que é feita a transferência de escala em reservatórios carbonáticos? Em reservatórios carbonáticos é preciso ter cuidado, porque normalmente nós temos a transferência de escala das fraturas, não é? Que é aquele DFN que eu vos mostrei, e temos a transferência de escala da matriz, por assim dizer, que seria o equivalente ao que nós temos em reservatórios convencionais, não é? Siliciclásticos. Então, normalmente em reservatórios carbonáticos, a gente separa as transferências de escala, que depois, mais à frente, elas se vão juntar no modelo de simulação. Então, aqui nós temos um exemplo que normalmente a gente separa estas heterogeneidades próximas ao bloco de simulação, que seriam fraturas, principalmente, não é? E as heterogeneidades bem menores que o bloco de simulação, a gente separa elas também, que seriam a matriz, fraturas de pequena escala que são embutidas na matriz, e depois a gente junta elas no modelo de simulação mais posteriormente. Pode ser um modelo de dupla porosidade, que eu vou mostrar, ou um modelo de porosidade simples. Normalmente, quando a gente faz essa transferência de escala, a gente usa uma referência para validar este nosso processo. Esta referência normalmente é a nossa malha da geologia mesmo, ou seja, de alta resolução simulada, por assim dizer, né? Depois nós comparamos então ela com a nossa malha após o upscaling. Na transferência de escala do DFN, nós temos, aqui é um exemplo do lado esquerdo, seja daquilo que eu vos falei. Como é que é o DFN? Ele é um objeto discreto. Então, ele é um objeto que não está associado a nenhuma malha, por enquanto, tá? Tal como vos falei, ou seja, aqui temos os dados de entrada desse nosso DFN, o modelo de densidade, abertura, orientação, dimensão da nossa fratura. E a transferência de escala do DFN, então, consiste em achar a permeabilidade efetiva equivalente, espaçamento de fratura, porosidade de fratura equivalente à malha que nós vamos trabalhar na nossa matriz também. Então, nós temos a simulação gaussiana que é aplicada às heterogeneidades de pequena escala, na matriz, não é? E nós então temos também que fazer a transferência de escala desta rede de fraturas para a mesma malha para conseguirmos usar ela no simulador, tá? Porque o simulador convencional que nós trabalhamos, ele não consegue simular estas fraturas de forma discreta, tá? Existem alguns simuladores que eu já vou mostrar a seguir, que conseguem trabalhar com estes objetos discretos, mas os simuladores convencionais não conseguem trabalhar com estes objetos discretos. Então, é preciso fazer uma transferência de escala, onde muitas vezes, ou quase sempre, é perdida alguma informação do que foi realizado aqui. Contudo, a gente, como trabalha com incertezas, acaba por, ou seja, com normalmente uma centena, 2 centenas de imagens equiprováveis, acabamos por amenizar um pouco a incerteza que existe nesta alta resolução da nossa rede de fraturas. Dentro dos métodos de transferência de escala para as nossas fraturas, o nosso DFN, nós temos 2 métodos. Temos os métodos analíticos, em que a permeabilidade equivalente é definida através de métodos estatísticos, ou seja, através de uma média, neste caso aqui uma média aritmética entre as nossas fraturas, tá? E temos o método numérico.
em que ele faz uma simulação de fluxo interna para calcular a permeabilidade equivalente deste DFN. O método analítico, eu já vou mostrar a seguir, ele é um método que é o mais aplicado, porque ele é muito rápido. Então, quando nós dado que nós trabalhamos com muitas realizações e trabalhamos com incertezas, é inviável trabalhar com este método numérico, pois ele além de ser muito demorado, muitas vezes nem roda, tá? Então ele é importante para a gente estabelecer muitas vezes uma referência, porque ele é um método melhor, só que como ele demora muito, é inviável para usarmos sempre, mas por vezes é possível nós trabalharmos em secções do reservatório, usar ele e usar como referência essa secção para calibrar o nosso método analítico aplicado. Tá? Agora vou-vos mostrar os defeitos do método analítico, por assim dizer, que ele também tem o nome de método dioda, tá? Como aparece aqui. Então vou mostrar mais ou menos aqui um exemplo. Reparem que aqui nós temos o bloco para o qual nós vamos fazer a nossa transferência de escala. Seria este bloco aqui amarelo, não é? E aqui nós temos as nossas fraturas discretas. Quando nós fazemos, o que nós podemos verificar aqui é que seria de esperar, nós não temos fluxo neste bloco. Porque se vocês repararem, as nossas fraturas não estão conectadas. Então, a gente imaginando uma injeção de fluidos aqui, ou aqui, ou aqui, não deveria passar fluxo neste bloco amarelo. Só que quando nós aplicamos o método dioda, reparem a permeabilidade que ele dá. 3.4 dastis, a permeabilidade resultante após a transferência de escala. Ele dá porquê? Porque ele faz a média da permeabilidade entre estes DFNs que estão dentro deste bloco, tá? O que é um grave defeito, é uma grande limitação do método, não é? Ele não leva em consideração a conectividade, por assim dizer. Não é? Ele assume que as fraturas elas têm uma dimensão infinita e que elas estão sempre conectadas. Enquanto que o método numérico ele consegue captar que estas fraturas elas não estão conectadas e por isso a permeabilidade resultante da transferência de escala seria zero. Então, agora chegamos aqui à situação final em que foi abordada então, toda esta etapa do Petrel, não é? Este é o nosso fluxo que eu mostrei inicialmente. Reparem que, de uma forma resumida, acabei por falar disto tudo, a parte de modelar o topo e base, o reservatório, a etapa de transferência de escala do dado poço, modelagem das faces, a modelagem petrofísica, a transferência de escala, não é? Então, isto foi tudo abordado até agora. Então, agora vamos então para o estágio 3, então, que seria a etapa de simulação de fluxo, tá? Não sei se, Denis, quer parar um bocadinho agora só? Manuel, fica à vontade, a hora que achar que é bom para você, hein? É porque agora, como vou entrar na parte de simulação, 10 minutinhos só? Tá bom, pode ser. Tá bom, tá bom. Eu vou interromper aqui em gravação, então a gente continua depois da... Tá bom. 9h55? 8h55, né? É 8h55 isso. Tá, pode ser 9 horas, mais fácil, né? Tá bom, até já então. Tá joia.